Olá, boa noite e boa tarde, bom dia para quem vai ver num outro horário também. Quem venha, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos começar a nossa live de hoje para falar de autocuidado. Live da série Expressão da Cura. E totalmente pertinente a esse mês, setembro amarelo, setembro do autocuidado. E vamos então dar início a essa live. Esperar a Fernanda Padilha chegar, minha companheira, parceira de lives e do Expressão da Cura também. Fernanda entrou como provocações poéticas, Fer, agora que eu tô vendo. Você vai entrar com esse mesmo? Aí, chegou. Esses nossos perfis. Fer, você consegue me mandar a solicitação, por favor? Mais fácil. Oi, Cíntia. Oi, Dri. Boa noite. Tá chegando aí. Boa Oi! noite. Eu acho que você ia entrar como poeta por aqui hoje. A hora que eu vi, eu falei, meu Deus, entrei com provocações poéticas, saí e entrei de novo, enfim. É bom Estamos que a aqui. gente aproveita e conta para todo mundo que a Fernanda tem um perfil Provocações Poéticas aqui no Instagram maravilhoso, onde ela recita poesias e traz um pouco da sua arte para gente. Aproveitamos, Coloco. a gente tem vários perfis e a gente vai administrando esses perfis, né? É isso, é isso. Mas somos uma só, né? Isso que é o mais É isso. importante. É Nas uma em nossas essência. múltiplas, nas nossas múltiplas versões, eu ia dizer. É isso. Débora, oi, seja bem-vinda. Oi. Bom, estamos aqui nessa noite de setembro, dia 8 de setembro, para a gente falar de autocuidado aqui. Deu Caí, uma entrei de novo, travadinha. Ju. Já deu tudo certo. Tá bom. Foi muito rápida a sua paradinha. Faz parte, a gente já está acostumando, né, com isso. Os improvisos que a gente vai administrando, né? Exatamente. Eu sou a Juliana Poloni, eu sou mediadora de conflitos, facilitadora de diálogos em famílias e equipes, sou mentora de comunicação para equipes de trabalho, sou mentora de relacionamento para mulheres, tenho aí um trabalho voltado para essa área da comunicação, do desenvolvimento de habilidades para a gente se relacionar melhor, viver melhor. E estou aqui com a Fernanda Padilha, vou passar para ela se apresentar. Bom, também trabalho com desenvolvimento de pessoas, sou terapeuta corporal neo-haitiana, venho de um caminho da arte, sou originalmente atriz, depois administradora, e hoje também trabalho com desenvolvimento de lideranças, humanizando as lideranças nas empresas, trabalhando também com grupo, com facilitadores, preparando pessoas para trabalhar com grupos. Estela, seja bem-vinda. E a gente se encontra aí nesse caminho com esse porquê na transformação das pessoas e das relações, e estamos aqui. Ontem a gente estava conversando e a gente se deu conta que a gente se reencontrou há 10 anos, né, Ju? Há 10 anos a gente se reencontrou. Se reencontrou porque a gente já se conhecia muito do passado, né? E aí a gente se reencontrou de novo, se reencontrou, acho que faz alguns anos, menos de 10, e a gente se encontra no nosso porquê e estamos aqui. É isso aí. É isso aí, é um prazer estar aqui recebendo todo mundo que está chegando, que está com a gente aqui. Nós estamos com essa live hoje, que é da série Expressão da Cura.
a gente já fez uma live há 2 semanas atrás dessa série, inaugurando essa série. Por quê? Porque a gente pensou na expressão da cura um percurso onde a gente vai oferecer, eu, Fernanda e o Marcos Santos, fisioterapeuta, nós vamos oferecer 6 encontros onde a gente vai aprender um pouco sobre um autodesenvolvimento, sobre inteligências corporal, sensorial, emocional, social. A gente vai falar sobre muitas inteligências que a gente tem. E aí a gente também tem o Expressão da Cura como uma forma de autocuidado. E esse mês, a gente, aqui no Meta Conversa, eu tenho postado todos os dias as ações propostas pelo calendário da Action for Happiness. Esse é um movimento que acontece, é um movimento mundial, e cada mês eles vão propondo, né? O patrono desse movimento mundial é o Dalai Lama, e é um convite. Inclusive, eu vou contar para as pessoas que têm interesse, tem um site que é em inglês, né? actionforhappiness.org. Esse site onde tem os calendários, onde tem várias propostas, tem calendário lá para a família também, tem um monte de texto, um monte de coisa para a gente explorar. E uma das coisas que eles propõem é esse calendário mensal, com cada dia uma proposta de ação para a gente fazer nas nossas vidas, implementando coisas para a gente se sentir melhor. É muito hoje já conhecido das pessoas a psicologia do bem-estar, a importância da felicidade reconhecida como um capital social muito importante. Alguns países aí medindo a felicidade, inclusive, da população. E nada mais propício do que falar de autocuidado, desse setembro que eles estão propondo para a gente, um setembro de autocuidado. Um mês que aqui no Brasil a gente dedica ao Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio. Tem muitas coisas que envolvem a prevenção do suicídio, especialmente o acolhimento, a escuta, o não julgamento, trabalhos diversos que acolhem essas pessoas. Acho que um grande exemplo que nos ocorre é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Vários terapeutas, psicólogos, psiquiatras, todas as pessoas que cuidam da nossa saúde mental e que podem também nos socorrer em momentos mais difíceis. E temos várias coisas também que a gente pode fazer por nós mesmos, né? Então, esse cuidado conosco, esse autocuidado, é um convite também para que a gente possa cuidar das nossas, da nossa saúde física, mental, espiritual, de tudo aquilo que nos preenche. E esse é uma forma, então, da gente olhar para isso. Então, hoje, o nosso tema central é o autocuidado. E a gente vai falar sobre os aspectos que estão em torno essa palavra e dessas ações também. É legal você falar dessa união, né? Que é o que a gente propõe, dessa união da saúde física, mental, espiritual e emocional de maneira integrada, né? A gente acredita que a saúde, que a boa saúde, o nosso bem-estar está relacionado ao equilíbrio e à integração de todas essas perspectivas que a gente, em comportamento, separa, né? Quando a gente acha que está cuidando do corpo e se exercita, mas aí está tudo relacionado, né? E aí, o que é esse autocuidado? Quando a gente fala autocuidado, a gente fala a própria pessoa cuida dela mesma, né? É isso mesmo, autocuidado. É um conjunto de ações que aí cada pessoa, cada um de nós, a gente promove para manter a nossa saúde e o nosso bem-estar. E aí o bem-estar está relacionado a essa integração de tudo isso que a Ju falou: saúde física, mental, espiritual, emocional. E o que a gente faz para cultivar a nossa qualidade de vida, né?
com autonomia e responsabilidade por esse cuidado. O que não significa que esse bem-estar não é estar sempre bem. E é legal a gente entender isso, né? Não é a gente achar que a gente está sempre bem, não. Então eu tenho que estar feliz, essa ditadura, né? Esse bem-estar ele está relacionado à disposição para a gente se olhar e para a gente se investigar e para a gente se entender e para a gente se acolher e para a gente buscar soluções quando são necessárias essas soluções. E aí quem é responsável por buscar essas soluções? Nós mesmos. E aí, o que não significa que eu vou precisar agir sozinho. Às vezes eu vou precisar reconhecer que eu preciso de ajuda. E para isso, eu preciso me olhar antes. Eu preciso reconhecer os meus limites, as minhas limitações e preciso reconhecer que naquele momento eu vou precisar de ajuda. Quando eu peço ajuda, quando preciso, também é uma maneira de autocuidado. Porque me olhei e sei como é que vou promover o meu bem-estar. Mas essa responsabilidade por esse cuidado, que é nossa, de cada um, exige uma maturidade e uma responsabilidade. Que a gente não colocar no outro certas responsabilidades que são nossas. E isso tem tudo a ver com a gente se olhar e se reconhecer, reconhecer as nossas necessidades, as nossas sensações. A gente tem falado bastante que a gente, como essa inteligência emocional que a gente conhece, que sim, é necessária, mas antes dessa inteligência emocional, a gente precisa falar em inteligência sensorial, que é uma educação para perceber as nossas próprias sensações. E significar essas sensações, que é uma coisa que a gente não tem como educação, né? A gente não tem como educação na escola, nem na família. A gente está começando como sociedade a despertar para essa importância agora, né? Então, essa maturidade, essa responsabilidade está relacionada a isso, a gente se olhar, se reconhecer, se perceber, o que também não significa que a gente vai estar pronto, né? Que a gente vai estar totalmente pronto, me conheço, está tudo certo. Não, é um processo contínuo que vai a vida inteira. Aqui o Guilherme, o atirador de facas, está falando. Me instiga muito o fato de que o autocuidado, às vezes, encontra grandes limites nas cobranças do ambiente de trabalho, que extrapolam muitas vezes. Sim, a gente vai falar disso também, né, Gil? A gente vai falar disso também. Então, não significa que a gente precisa se conhecer. E por que a gente se cuida? Por que a gente faz isso? Por que a gente se olha? Por que a gente se reconhece? Para estar melhor nas nossas relações. E aí, muitas vezes a gente ouve falar, estamos sempre em construção, Drica. A gente muito ouve fala assim, não, primeiro eu preciso me conhecer para depois me relacionar com as pessoas. Legal, bacana, a gente precisa se conhecer, mas a gente precisa, e aí eu vou usar um gerúndio, a gente precisa estar se conhecendo para estar nas relações. E aí, até vejo que você falar sobre isso também, que às vezes a gente fala, não, primeiro vou me conhecer, depois estar nas relações. O quanto as relações também nos ajudam a nos olhar. E a gente tem falado bastante também, eu sempre falo que as pessoas chegam com um espelho emocional pra gente, assim, pra gente se olhar as nossas relações. Então, também estar em relações nos ajuda a gente se olhar. E esse é um processo constante, nas relações nos conhecemos. Então, é um processo constante, é uma coisa, e é uma troca que ela não acaba. E aí, para a gente ter essa ideia de estar nas relações com essa visão
de que o outro me ajuda, me olhar para que eu me aprenda, eu preciso ter uma mentalidade de aprendizado constante. Porque se eu quiser estar sempre certo, se eu quiser ter sempre essa razão, aí eu vou entrar na relação já fechado e não com essa mentalidade de aprendizagem constante que vai me fazer crescer e ter melhores relações. E melhores relações nos proporcionam uma saúde mais equilibrada. Esse é o ponto, né? Que a gente foi traçando cada um dos encontros, quando a gente pensou no percurso, a gente está trocando a palavra propositalmente de curso para percurso, porque a gente pensou em 6 encontros onde a gente vai trabalhando cada uma dessas coisas. E essa ideia de que a gente vai se conhecendo, quando você fala, né, do me aprendendo, eu uso muito a expressão me investigando, né? Porque é isso, a gente está sempre nas relações, a gente vai tendo devolutivas a respeito de nós mesmos, né? Toda relação é uma construção, correto? Na verdade, se a gente for olhar para o mundo que a gente vive hoje, e esse é um embasamento dos estudos do construcionismo social, que eu estudo, a Drica que está aqui estuda, várias outras pessoas que também estão por aqui, que eu vi passando aí nos nomes, também estamos estudando isso. Tudo aquilo que a gente vive em sociedade é construído pelas pessoas. Então, até a própria essa ideia, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque como a gente constrói isso localmente, tem um contexto, uma história, uma geografia, a gente corre alguns riscos. Como a Fernanda falou, eu queria pensar uma coisa que foi tão bacana do começo, que tem todo esse trabalho para um bem-estar. Mas o bem-estar que a gente tem, essa ideia de autocuidado, do Action for Happiness, de pensar na felicidade como um capital social, não é a felicidade como obrigação. Não é o autocuidado como uma coisa de que, nossa, eu vou me chicotear porque eu não estou me cuidando, né? E a gente vai para um lugar, ontem eu até estava acessando umas coisas, e assim, um terrorismo, você tem que... E aí eu lembro sempre disso, né, que Marshall Rosenberg, o autor da Comunicação Não Violenta, ele fala, você não tem que nada. São escolhas o tempo todo que a gente faz. Então, são propostas, mas não são propostas para te dar mais um fardo na sua vida. São propostas para te aliviar. E é por isso que eu acredito tanto, e eu e Fernanda nos encontramos na vida neste ponto, eu acredito tanto no grupo, gente. Estar em grupo é uma potência tão grande. Por quê? Porque a gente vai ajudando uns aos outros, a gente vai aprendendo uns com os outros. A experiência do outro me ensina tanto que eu não preciso passar por ela. Então, por isso que a gente foi pensando em encontros dialógicos. Então, a gente vai fazer tipo roda de conversa, vai ter um facilitador do tema. Por isso que a gente não consegue falar isso é um curso, porque é um percurso e é para cada um, né? E o que a gente vai falando sobre o autocuidado está muito ligado a isso, a todo esse preparo que a gente pensou, porque quando eu estou nesse movimento de autocuidado, eu vou olhar para aquilo que eu posso fazer, para aquilo que eu reconheço também os meus limites. E aí a gente vai, eu gostei muito de um exemplo de um dia que acho que foi domingo. Não, foi outro dia que eu não estou já achando aqui. Eu estou com o calendário aberto para correr, mas não está aqui o dia que eu queria. Concentre-se no básico, é domingo mesmo. Ele colocou assim no calendário: concentre-se no básico, coma bem, faça exercícios e durma cedo, né? Às vezes, isso para mim é o básico, às vezes não é, né? Às vezes, para uma pessoa, é muito difícil dormir cedo, porque tem muitos afazeres, porque está trabalhando, porque não sei o quê. Então, o olhar é assim, ó, para mim, o que é possível? O que me dá um respiro? Eu brinquei com uma amiga minha outro dia,
que falou, eu falei para ela, às vezes, para uma mãe até fazer xixi sozinha é uma forma de autocuidado, porque é tanta coisa em cima, tanta dificuldade no dia a dia. Então, às vezes, uma comida, uma bebida que eu faço, coisas simples, né? Esse já é mesmo o desafio, coisa simples. Só que assim, eu tô fazendo por mim. Olha que gostoso. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu sou louca por cheiros, né? Então eu descobri os aromas, os óleos essenciais. E isso para mim, meu negocinho tinha quebrado, meu difusor. Eu comprei um difusor novo para mim, eu tô aqui falando com vocês com um cheiro delicioso. Isto é autocuidado para mim. E é uma coisa talvez pequena para alguma pessoa, mas eu tô fazendo isso por mim. E acho que é essa chave que a gente vai olhando para não ser eu tenho que fazer coisas para me cuidar ou eu faço alguma coisa que cuida de mim. Acho que você está falando uma coisa agora muito bacana, Ju. Bom, a Estela comentou aí, a Estela também tem uma experiência bastante grande com grupos, trabalha com justiça restaurativa. A Dani, às vezes, peraí, sumiu aqui para mim, peraí. Às vezes isso já é o desafio máximo. De fato, se uma pessoa é um espelho, o grupo é um jogo de espelhos riquíssimo que nos obriga a refletir. Nos convida, diria Guilherme. Nos convida. Porque é um convite. Cada um vai tirar, vai extrair do grupo aquilo que está pronto para levar, aquilo que é necessário levar. Mas você falou uma coisa aí, Ju, que eu acho que está relacionada à maneira com que a gente significa as nossas ações como cuidado. E aí eu tenho um exemplo que acho que eu já até dei em alguma outra live aí passada, que eu não gostava de cozinhar. E quando eu voltei a morar sozinha, aliás, eu achei que eu nunca fosse cozinhar na vida. Eu nunca achava que... Jamais. E a minha mãe falava, não sei se minha mãe tá aí, se ela tiver aí, mamãe, se você tiver aí, dá oi. A minha mãe falava assim, nossa, mas você tem que aprender. Eu falava, Deus me livre, eu não quero aprender. Nossa, não, eu achava que era perda de tempo. Bom, aí quando eu fui morar sozinha, eu falei assim, agora eu preciso me cuidar de novo. Então, para mim, cozinhar, eu signifiquei esse ato de cozinhar como um cuidado comigo. E aí, eu passei a ter prazer de cozinhar. Então, assim, como a gente significa as ações que a gente tá promovendo, né? E aí, como é que a gente olha para isso? E às vezes, também é difícil fazer tudo ao mesmo tempo. É difícil quando a gente fala de se cuidar, a gente está falando aqui de saúde física, mental, emocional, espiritual. Então, assim, são muitas coisas que elas estão ligadas, porque uma atitude em uma perspectiva já tem efeito nas outras, mas que são ações separadas mesmo. Que são ações que a gente enxerga como separadas. Elas se relacionam, mas que, às vezes, a gente precisa priorizar, né? Como a gente falou, como você falou, Ju, no começo, o que agora, o que agora o que agora tá pulsando em mim que eu preciso. Aí tem a ver com a gente se olhar com essa responsabilidade e se responsabilizar pela atitude de ação para ter esse cuidado, né? E aí a responsabilidade ela precisa ser nossa. Não adianta a outra pessoa falar, você precisa fazer isso. A gente precisa se responsabilizar. Não adianta, pode falar o quanto for. Se a gente não se responsabilizar, e isso é uma coisa de maturidade, quando a gente consegue se responsabilizar por isso. Por nossa própria necessidade, não colocar no outro. Porque quem é que precisa de outro para resolver tudo? Uma criança. A criança, ela precisa dos pais para fazer as coisas. Para se cuidar, para ter contato com a criança. É muito importante o acolhimento de toque. Ela precisa do outro.
E precisa para fazer as coisas mesmo, práticas do dia a dia, ela precisa. Ela não tem condições de fazer sozinha. E quando a gente cresce, se torna adulto e amadurece, a gente precisa se responsabilizar por determinados cuidados com a gente mesmo. E aí, quando a gente começa a se dar conta disso, e a gente aí começa a entrar nas relações com essa consciência, repito que não é necessário a gente estar perfeito para se relacionar, né? Em todas as instâncias. Porque a gente aprende na relação, que a gente falou anteriormente. A gente ter essa visão de aprendizagem que faz com que a gente se responsabilize pelo nosso próprio cuidado. E também, quando a gente se responsabiliza pelo nosso cuidado, a gente também vai ter uma tendência de também cuidar do outro, de cuidar da relação, de cuidar do vínculo, de cuidar desse espaço de construção de vínculo para suportar uma expressão genuína. E aí, a gente não se culpa quando a gente erra também, quando a gente erra, quando a gente se excede, porque a gente tem um espaço que comporta isso. Então, tudo isso são coisas que a gente vai trabalhando e que a gente vai trabalhar nesse percurso, porque a gente chama de percurso, eu coloquei aqui, porque ele é um início, é um despertar para uma nova maneira de se relacionar consigo, de se relacionar com o outro. Então, a gente vai ter ferramentas de diferentes estudos aí para a gente poder aplicar na nossa própria vida, para a gente melhorar o cuidado com a gente e melhorar o cuidado e se conscientizar da importância desse cuidado com a gente para o cuidado com o outro, para cuidar das relações e para ter relações mais sólidas, no sentido de forte, com vínculo para suportar as nossas expressões genuínas. Vamos ver quem está falando aqui. Gustavo. Tem uma fala importante aí em cima. Boa noite, com licença. O que confunde-me e confunde-me-ia é o cuidado emocional, pois às vezes estamos nos lançando para algo que pode nos extraviar. Como fazer o cuidado de si nos extravios emocionais? Gustavo, o que seria esse extravio emocional? Diz pra gente, por favor. O que seria esse extravio? Eu ia fazer a mesma pergunta, Gustavo, que a Fernanda fez. Como a gente constrói, né, os entendimentos nas relações, e eu fiquei curiosa para entender o que você está chamando de extravios emocionais, para poder te responder sem ser da minha viagem aqui, né? Eu queria muito esclarecer isso, eu acho que trazer um sentido compartilhado para a gente do que você está falando. Se você puder colocar aqui para a gente, e se por acaso não puder colocar aqui, a gente pode receber isso no direct também depois, tá? Me vem imagens quando eu leio isso. Ele colocou. Extravio emocional. Parece que coisa que é extraviada que sai da rota. Ele respondeu aqui, Fê, dos desejos, as pulsões, ele fala, né? Eu fico pensando que quando a gente está falando de um autocuidado emocional, eu acho que a gente se cuida melhor emocionalmente, sem correr riscos de se perder, porque às vezes a gente se engana. Às vezes a gente faz isso para se proteger, não porque a gente é bobo, não porque a gente é malvado, nada disso. A gente faz isso como uma proteção, muitas vezes. E aí a gente pode se enganar. Quando a gente faz isso em grupo, como a gente estava falando aqui, ou quando a gente tem alguém para nos apoiar nessas conversas, então eu penso que dialogicamente é uma forma muito importante, muito mais concreta do autocuidado emocional, principalmente. Porque
sozinhos, sim, a gente tem algumas formas de fazer isso. Na comunicação não violenta, a gente trabalha com um exercício de autoempatia, onde a gente se oferece uma autocompaixão. A gente vê se está na hora de expressar aquilo que a gente descobriu de nós mesmos, ou se a gente se recolhe para empatizar com a gente mesmo. Então, tem aí algumas ferramentas, alguns exercícios para a gente pensar isso, mas sempre quando a gente tem um par, e aí também na comunicação não violenta, a gente trabalha muito isso, que é um par empático, alguém para conversar com a gente e para devolver para a gente o que escutou de nós, né? Que sentimentos ele viu vivo ali, quais necessidades ele encontra. E aí, no diálogo, a gente vai podendo chegar a lugares que cuidam melhor das nossas emoções, desse autocuidado emocional. Uhum. A Estela falou aqui, ninguém dá o que não tem. Portanto, como cuidar do outro se não houver autocuidado na sua vida? Sim, quem tem, principalmente, né? E a gente trabalha com grupos, preparando pessoas para isso também. Quem trabalha com cuidado do outro, com pessoas, é muito importante que tenha essa disponibilidade para se olhar. Não há outra maneira. E aí, quem trabalha com pessoas, não só nesse cuidado que a gente está dizendo de terapeuta, eu, a Juliana, como comunicação não violenta e mediação e tudo mais. Não só isso, mas quem trabalha com pessoas, líderes, pessoas que lideram. E se a gente for pensar de líderes aqui, se a gente for pensar, pai e mãe, todo mundo é líder de alguma coisa. Todos Você é nós somos líder da sua líderes. própria vida. E o pai quer função de maior liderança, com uma liderança tão nobre que é conduzir a educação, a saúde física, mental, emocional e espiritual de um ser. Então, assim, todos nós, a gente precisa ter essa disposição de se olhar, mas quando a gente trabalha com pessoas, eu diria que não só trabalho, quando a gente lida com pessoas, a gente precisa estar com essa disponibilidade para se olhar. Então, muito bem colocado, Estela. Vamos ver aqui as paixões. O Guilherme tinha falado desse extravio, como o Guilherme não, o Gustavo tinha falado desse extravio das paixões, né? Que é como se a paixão nos tira de nós. Imagino que ele tenha querido dizer, Guilherme, me diga se é isso. Que a paixão nos tira, nos desorienta, é isso. É importante a gente saber também que a paixão, agora eu falo como no corpo, como terapeuta corporal. A paixão, às vezes a gente fala muito mal dela, né? Ai, a paixão, eu não posso estar apaixonado, não, porque paixão. A paixão é um movimento interno e é uma energia importante para a gente, de início, de start. Quando o motor do carro, ele vai, vum, tem uma explosão. E é importante para dar ignição para aquilo que a gente vai estar construindo. Mas é importante saber que é um movimento. Ninguém suporta ficar o tempo inteiro na paixão. Ela é um movimento, ela vai e volta. É o que a gente fala do equilíbrio dinâmico. Não é uma coisa que fica o tempo inteiro apaixonado. Estou falando de uma maneira bem, bem simples assim. Mas é um movimento. É um movimento necessário. Mas é bom que a gente perceba e saiba lidar com isso. Porque ele não vai ficar o tempo inteiro assim. E aí também, às vezes, quando essa energia baixa, a gente acha que acabou tudo. E não acabou tudo, não. Então, assim, a energia, muito se fala mal da paixão, né? Como sendo, é paixão, não, é só paixão. Não é só paixão, a paixão ela é necessária. O Guilherme, sinto que nosso mundo, tão marcado pelo consumo e pelo material, tenta nos programar para um analfabetismo emocional e afetivo. Precisamos cada vez mais alfabetizadores afetivos como vocês. Eu adorei esse nome, gente. Adorei. Alfabetizadores afetivos. Vou anotar aqui porque vou usar, tá?
Isso é incrível, é incrível. Gostei demais desse nome. Porque é isso, acho que tem uma coisa, né? A gente vem falando disso algumas lives. No começo desse ano, a gente fez uma live sobre a inteligência corporal, né? O quanto a gente. E na live passada, eu acho que até eu trouxe esse exemplo, né? Quando foi que você se percebeu sentindo uma emoção na sua vida? Alguém te ensinou que isso era uma emoção? Como é que você fez para lidar com isso que você estava sentindo? Você sentiu no corpo primeiro? Então, se a gente for parar para pensar nisso, na nossa memória, a gente teve uma educação emocional. Só que a gente teve uma educação emocional que não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Porque tudo isso, gente, começa. É bem legal contar essas coisas, porque eu também fui descobrindo isso. Eu não nasci sabendo tudo isso. E eu fui descobrindo porque eu fiquei muito encantada, né? Eu estava aqui pensando, nossa, muitas pessoas da mediação, né, que dividiram comigo que dividem comigo e que já dividiram conhecimentos, estudos de mediação, olhar, nossa, a Juliana está falando disso agora, né? E isso é tão encantador para mim, por quê? Porque como eu trabalho na mediação, as relações, a dificuldade, o conflito que surge nas relações, cada vez mais eu vejo que está ligado a essa ideia de autocuidado, de eu ter habilidades emocionais para lidar com isso. E aí eu estava pensando, né, que nesse tema que a gente vem trazendo, tudo isso começa quando as pessoas desenvolvem, os cientistas desenvolvem a pesquisa do cérebro, da neurociência. Então, muitas informações vieram porque antes não se via o que estava acontecendo lá dentro. Então, a neurociência é uma grande responsável por a gente saber o que a gente sabe hoje dos efeitos das emoções no nosso cérebro, como que isso repercute no nosso corpo, quais são os sinais, né, neuronais que a gente vai fazendo isso. Então, quando a gente foi educado sobre isso, a gente foi educado muitas vezes, se você se lembrar daquela cena na sua infância, quando a família estava reunida e saiu uma briga, o que acontecia? Todo mundo fingia que não estava acontecendo nada, era comum, era uma família que brigava mesmo. Isso tudo foi te educando emocionalmente. Só que hoje a gente tem subsídios para falar desses efeitos e de como a gente pode cuidar melhor disso, que é o que a gente está chamando aqui de autocuidado. Uhum. Quando você fala isso, né, dessas lembranças, eu tenho várias lembranças, assim, não só de mim, mas de observar. Então, assim, não chora. Não fica assim, não. Não fica assim, não. Não, esquece isso. Esquece isso. Esquece isso. Não, acabou. Acabou, chega. Então, assim, a gente vai aprendendo a desconsiderar as nossas sensações, o que a gente está sentindo, quanto a gente abandona relações, já abandonou relações, por simplesmente não conseguir resolver a relação na relação. O quanto a gente abandonou já projetos, porque a gente não conseguiu dialogar com o outro que tem uma opinião diferente da gente. Tudo isso com a raiz da gente não conseguir perceber as nossas sensações e decodificar essas sensações, decodificar para entender que pista que ela dá sobre nós, que pista que essa emoção dá sobre mim. O que o outro me ajuda a fazer isso. Venha ele, de que jeito vier para mim, ele me ajuda a ver o que é que eu preciso enxergar de pista para eu me trabalhar. Venha ele, repito, do jeito que vier. E isso, se a gente for pensar num contexto profissional, dar e receber feedback também, está relacionado a isso. Porque muitas vezes eu já tive várias experiências de passado
quando você volta, reencontra a pessoa e você vai conversar com a pessoa, nossa, você lembra disso? Que foi isso, a pessoa não lembro. Ou então a pessoa lembra que o que foi De um importante outro para ela jeito. não foi aquilo que você viu. Então, assim, quantas vezes a gente tem problemas de relações porque a gente não reconhece para colocar, para ter essa clareza para colocar para o outro. E às vezes a gente não tem clareza mesmo. A gente se confunde. Mas no diálogo, o outro nos ajuda a ter essa clareza. Ajuda a nossa investigação para ter essa clareza de uma necessidade que a gente não está reconhecendo. E essa necessidade vem de uma sensação que a gente não percebe porque a gente não está educado a reconhecer as sensações. E no Expressão da Cura, a gente vai começar com o Marquinhos, que é um osteopata informação maravilhoso, cheio de conhecimento, e vai falar sobre o estresse, os efeitos do estresse no nosso corpo. Então a gente vai ter acesso a informações para cuidar disso. Porque quando a gente sabe como funciona, a gente tem condições de agir sobre aquilo. Se a gente não sabe como funciona, por que a gente vai no médico para curar alguma coisa, né? Porque sim, a gente precisa de médicos alopatas também, a gente precisa de tudo isso, a gente precisa de maneira integrada. Mas a gente vai porque ele conhece o funcionamento do nosso corpo e ele vai orientar. Ele vai falar assim, olha, aqui assim, isso aqui não é bom você fazer isso aqui é bom você fazer. Só que a gente não sabe como funciona o nosso corpo com emoções, que efeitos de estresse. Quando a gente conhece isso, e é uma coisa maravilhosa da gente conhecer, a gente pode agir sobre isso. Vamos ver o que o pessoal falou aqui, que teve aqui, deixa eu ver. O Gustavo falou aqui, quando somos intensos, esses processos racionais é um axioma complexo. O autocuidado. O autocuidado é difícil quando nos efetuamos em níveis gradientes de intensidade. Sim, você fala intenso emocionalmente, Gustavo? Muito bom ser intenso, é muito legal. Mas a gente precisa integrar com a razão também. Porque a gente a gente fala muito de integrar esses centros de decisão, que é coração, mente, coração, integrar com a ação. Porque a gente precisa, às vezes cada um tem uma natureza, e tem gente que é mais emocional mesmo, tem gente que é mais racional mesmo, tá tudo certo. Mas a gente precisa desenvolver aquilo que a gente tem mais falho, menos desenvolvido. A gente precisa aprender a desenvolver, porque senão a gente se coloca num lugar de eu nasci assim, eu cresci síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Ou então a gente pega e coloca toda a responsabilidade na nossa família, do jeito que a gente foi criado, e aí a gente coloca toda a responsabilidade na família e não se responsabiliza hoje que somos adultos, ao nosso próprio cuidado. Então também é uma maneira, a gente precisa integrar. A gente precisa trabalhar isso. E às vezes a nossa natureza, às vezes como eu também sou uma pessoa intensa, eu posso dizer isso, a natureza vai. Só que quando você tem essas habilidades, esse conhecimento, você consegue se falar. Opa, pera. Aí você respira, abre um espaço interno e integra essa razão com a emoção. Daniela, o óbvio nunca, deve ser nunca é óbvio, talvez, Daniela. Eu Ela sempre corrigiu falo depois. isso, cada um está em um ponto de vista, cada um tem sentimento em relação à situação. Exatamente. O mesmo fato pode gerar narrativas completamente diferentes, sensações completamente diferentes. O Gustavo está falando, sou tripolar. Ô, Fê, eu queria falar um pouquinho sobre isso que você trouxe, né?
do estudo sobre saber como as coisas funcionam, né? Disso fazer parte. Por quê? Hoje, uma das coisas que mais descuida de nós é o nosso estresse, né? E até, assim, já adiantando para as pessoas que na próxima semana a live da série Expressão da Cura vai ser com o Marcos sobre estresse. Então, assim, muitas das atividades que são colocadas no calendário são referentes a essa nossa exposição, muitas vezes, ao estresse, que a gente tem escolhido o estresse, por mais que a gente não perceba, né? E aí tem uma coisa que vem sendo falada já há algum tempo, mas agora na pandemia se intensificou, que é a FOMO, né? É uma espécie é uma descrição para o medo de perder as coisas, medo de ficar de fora. E, né, que em inglês é Fear of Missing Out, FOMO. E aí, quando a gente olha, né, a gente tem aí uma quantidade de coisas muito grande para fazer. Tá todo mundo comentando. Nossa, na pandemia eu tô trabalhando mais do que fora da pandemia. Nossa, eu tô assoberbado. Todo mundo falando isso. Mas se a gente for olhar, a gente tem escolhido. Uma das dicas que está no setembro do calendário é desmarque coisas que não são importantes para você, por exemplo, né? Deixe de fazer alguma coisa, porque se a gente for olhar no nosso dia, a gente tem brechas, a gente faz coisas muitas vezes que estão absorvendo demais a nossa energia e que talvez naquele dia a gente consiga não fazer aquilo, seja uma forma de autocuidado. E aí eu estudei uma coisa que a Brené Brown disse, que ela falou que a gente pode substituir a FOMO pelo JOMO, que é Joy of Missing Out, a alegria da escolha. Quando eu escolho o meu autocuidado. Então, sim, gente, está acontecendo tanta coisa. Eu queria estar em tantos lugares ao mesmo tempo. Lugares da internet, por exemplo, né? Tantos eventos, tantas reuniões, tantas coisas, tantos cursos. Queria estar em muitos lugares, mas eu estou escolhendo aquilo que melhor cuida de mim. Então, eu acho que essa proposta, a gente poder olhar para isso como uma espécie de autocuidado, estar atento. Será que eu tô sofrendo disso, desse medo de perder as coisas, de ficar de fora e não saber o que está acontecendo? E aí uma coisa que a Rita Von Hunt, há 11 meses atrás, no Setembro Amarelo do ano passado, a Rita fez um vídeo sobre a FOMO. Procurem lá no YouTube dela. E ela fala que a principal coisa é a gente reconhecer as nossas limitações. Eu não dou conta de saber tudo. Eu não dou conta de estar em todos os lugares. Eu sou um ser humano. E como ser humano, eu me acolho. Eu aceito a Juliana que está aqui, a Fernanda, né? Cada um se aceitando dentro dos limites de sua própria existência. Acho que a gente não vai estar 100% fazendo todas as coisas. Então, eu queria muito que a gente pudesse refletir sobre também isso ser uma forma de autocuidado. A escolha que a gente faz por aquilo que cuida da gente. Ju, você falou uma coisa muito bacana aí, quando você falou, às vezes eu tô sem energia, e a gente passou muito por isso nessa pandemia, né? Com quedas de energia, todo mundo, foi uma coisa meio que geral, assim, e por vários motivos que a gente já falou em outras lives, mas a gente passou por essa queda de energia. E aí, quando essa coisa da escolha é tão interessante, porque quando a gente reconhece que esse movimento de energia na gente é natural, que a gente tem esse movimento de energia durante o dia, e que em certo momento eu tô com mais energia, em certo momento eu tô com menos, e que a gente não acha isso uma coisa, quando a gente percebe que isso é uma coisa natural, que a gente, como não está habituado a se prestar atenção, a se olhar,
a gente acha que é uma coisa, ai meu Deus, estou sem energia, meu Deus, o que aconteceu comigo? E nesse momento de pandemia foi muito natural por vários motivos que a gente já falou. Mas quando a gente reconhece, poxa, estou sem energia, não significa que eu estou triste, que eu estou com depressão, que o que está acontecendo comigo, meu Deus do céu, e agora que eu estou sem energia? Estou sem energia. Como se a gente for pensar na natureza. Hora tá noite, hora tá dia, hora tá sol, hora tá chuva. Então, assim, tá chuva. O que é que eu vou fazer? Eu vou sair para correr na chuva? Preciso? Preciso. Então, assim, é uma decisão racional de escolha do que eu vou fazer com aquela energia que eu estou disponível agora, nesse momento. O que é que eu vou fazer? Estou sem energia. O que é que eu posso fazer quando eu estou sem energia? O que é que eu posso fazer quando está chuva? O que é que eu posso fazer quando está chovendo? Então, são escolhas. E aí também a gente vai aprender nesse percurso de expressão da cura como quando a gente também está sem energia, como é que a gente... porque o nosso corpo ele produz energia. Como é que a gente produz energia quando a gente precisa? O que é que a gente faz? Porque sim, a gente tem responsabilidades e às vezes a gente está cansado e a gente precisa sair para trabalhar. A gente tem responsabilidade, tem que cuidar do filho, cuidar dos animais, enfim. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai aprendendo a expressão da cura. Então, reconhecer que isso é um movimento natural de vai e volta e sem se culpar por isso e fazer melhores escolhas com esses recursos que a gente tem, a gente também vai vendo a expressão da cura. Desculpe os perenes questionamentos, como lidar com as assejuições. O que é isso, gente? Por exemplo, produção de culpa. Assejuições. Ju, você que é do direito, assejuições, é isso? As sujeições, ele está As falando. sujeições, ai meu Deus, eu tô lendo aqui. As sujeições, tá. Produção de culpa. Gente, a única coisa que eu só quero lembrar vocês que faltam 7 minutos para acabar. Então temos que tomar cuidado aqui com o ritmo das respostas, Fer. Tá. Chegou um monte de coisa legal aqui também. Não querendo Mas ser conspiracionista. responde o Gustavo aí. Como fazer, como você fala, quando a gente se culpa, Gustavo, se olhando, se reconhecendo, se acolhendo. Quando a gente entra nesse movimento de se olhar, reconhecer a nossa humanidade, que a gente é falho e a gente se coloca nesse lugar, nessa visão de mundo de aprendizado, a gente percebe que a gente não precisa estar sempre certo, porque a gente aproveita tudo que chega até nós para aprender. E aí a gente não se culpa. Aí a gente começa a ficar mais leve, a vida fica mais leve, porque a gente para de se culpar. Porque a gente olha aquela situação com uma visão de aprendizagem. Isso é um extrator de culpa. Não querendo ser conspiracionista e já sendo, mas é incrível como não nos conhecer, portanto, não estarmos satisfeitos com o que somos e temos, nos leva a procurar ajustes externos, consumir. Sim. Sim. É uma forma. E aí, eu só queria trazer uma outra coisa, ainda sobre a culpa, que está muito nisso, assim, do certo, é uma dimensão de certo e errado que a gente tem, e aí até o autocuidado vai para esse lugar, se a gente não cuidar, né? Nossa, que errado, eu não estou me cuidando. Nossa, que o certo é eu fazer alguma coisa assim. Então, enfim, eu acho que essa coisa, né, da gente se conhecer, que também trouxe aqui embaixo, né? A gente também muitas vezes vai escorregar. Vamos imaginar, né? E aí a gente consome mais do que a gente precisava. Qualquer coisa, que tem várias possibilidades de consumo. E aí a gente se pune, fica se achando péssimo. Nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Porque, de novo, a gente vai para esse lugar fiz tudo errado. Então, esse movimento da gente se acolher, só o fato, eu tenho falado assim, só o fato de eu saber que eu posso
tentar de novo, que eu posso me perdoar. E tem uma coisa que estava aqui no calendário também. Se perdoe. Aprendamos a nos perdoar. Porque isso também é uma forma de autocuidado, né? Porque a gente vai escorregar, a gente não vai... Esse lugar da perfeição que a gente busca é um lugar que descuida muito da gente. Bom... Muito. Deixa eu só falar uma coisa que a Estela falou muito legal, Estela. Que aqui, assim, culpa não é produzida, ela faz parte do ser humano. Você alimenta ou não alimenta. Despeça-se dela. É isso. Porque culpa e responsabilidade é diferente. Quando a gente se responsabiliza, aconteceu alguma coisa que eu produzi, que eu fiz, que foi minha responsabilidade, ok, o que posso fazer com isso agora? Senão a gente cai na posição de vítima. E a culpa é uma maneira essa culpa que paralisa é também uma maneira de se vitimizar, né? Então, quando a gente olha para isso e se responsabiliza, o que eu posso fazer com isso agora? Isso é maduro, isso é adulto. O que é que eu vou fazer a partir de agora com isso? Porque sim, a gente vai errar. Sim, a gente vai dizer coisas. Sim, a gente vai fazer. O que é que eu vou fazer com isso agora? É uma atitude madura. É isso. E tem uma coisa também, 3 gente, minutos. que a gente vai continuar essas conversas, porque a série Expressão da Cura, a gente vai seguir com ela até a véspera do curso. O curso começa na primeira terça-feira de outubro, tá? Então, a gente tem nos nossos links, na nossa bio, a gente tem o link para fazer, tem um formulário para fazer inscrição para quem quiser. Ou se não estiver achando o formulário, não souber como fazer, manda direct para mim, para Fernanda. Também quem está aí tem o meu WhatsApp. Eu acho, gente, que vai ser muito legal mesmo. Eu estou apostando muito porque é algo que realmente fez sentido nas nossas vidas e que a gente quer compartilhar. E aí, na próxima semana, a gente vai falar um pouco aqui também do estresse, de muitas coisas que vão contribuindo para esse autocuidado que a gente vai promovendo. Vou passar para você se despedir. Nós temos, o Guilherme acabou de falar uma coisa aqui, sim, tenhamos coragem disso, tenhamos. Eu quero agradecer todo mundo que contribuiu com a gente aqui para a gente dialogar e vocês participaram muito, então a gente gosta disso. A gente adora, é o que a gente mais gosta de fazer. Quero agradecer a participação de cada um. Ju, dizer que estou muito feliz com essa nossa parceria que vem sendo construída aí e que eu estou muito, muito, muito feliz. Quero convidar cada um para ir lá no nosso link da nossa bio e por lá você consegue fazer a inscrição da Expressão da Cura. Compartilha essa live com quem você acredita que isso possa fazer sentido. E vamos para a Expressão da Cura. Vamos nos acolher, vamos aprender mais sobre a gente, para ter mais recursos para escolher. É isso que a gente... É dia 6 de outubro. Eu estava com a dúvida do dia, não falei. É dia 6 de outubro que começa. São 6 encontros onde a gente vai falar com mais profundidade sobre tudo isso que a gente conversou hoje, trazer as referências também teóricas para vocês. E é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui. Eu tô vibrando. Foi uma forma de autocuidado fazer essa live, que eu amei. Eu tô sentindo muita alegria. Um beijo para todo mundo e até semana que vem, 20 horas, tem live de novo. Beijo e abraço. Beijo e abraço. Beijo, Ju. Beijo, gente. Beijo. Obrigada.